Essa galera nova está surgindo uma excelência em lutadores, mas não sabe da história. Como começou a história para hoje a gente ter um cenário no Rio Grande do Sul de grandes atletas. Perfeito, perfeito. O senhor citou o seu pai como sua referência. Podemos começar por aí. Eu não falo muito do meu falecido pai, mas foi uma referência para mim, a minha primeira referência, porque ele recebeu o título Demolidor Gaúcho. Ele lutou de 61 a 68, né? Então, era o clube da luta, né? Ring 12, né? Lá no ginásio da Brigada, que era o Intercity. E oriundo do grupo de lutadores da Academia Rui Barbosa, que ficava na Riachuelo ali, esquina com a Caldar Júnior, né? Que era o berço, era a referência. Então era a Academia Rui Barbosa, a Kidokan, que era na Duque de Caxias, e a Budokan, lá embaixo na Siqueira Campos. Eram as 3 academias de referência do cenário de Porto Alegre. E o pessoal que vinha do interior, né? Então vinha mesmo para trocar conhecimento. E o ginásio da Brigada, sendo Intercity, ele fazia a seleção, né? Então, Kung Fu lutava com karatê, com capoeirista, com boxeador, com judô. Então, essa galera não sabia que já existia o Vale Tudo mesmo, né? Então, a galera tinha um café na Andradas que a galera se reunia lá e meu pai falava que a galera se reunia e ali já saía as lutas, ó. Tu vai enfrentar o fulano, vai enfrentar o fulano. Organizava tudo. E dentro disso houve aquela seleção da luta livre, né? A luta livre que os caras levavam muito a sério, né? Dentro dessa luta livre, após o término da luta livre, se criou o Telecat, né? Que aí começaram a fazer combinações e se apresentar na TV, na extinta TV Tupi, né? O Telecat é muito mais um espetáculo, né, do que propriamente, a gente sabe, né, um espetáculo coreografado, mas que muito ajudou na popularização, né, da luta. Muito. Né, as pessoas, a gurizada curtia demais. Nos Estados Unidos, isso até hoje, né? É febre. WWE, né? É um mercado emergente. Um dos maiores eventos grandiosa, esportivos, né? O curioso, né, do Ring 12, né, que foi um evento... Podemos chamar de evento? Um evento. Sim, um evento, um programa. Né? O Ring 12, além de programa, ele era evento que tinha todo mês. E ele fazia as viagens para todo o Rio Grande do Sul, eles chamavam assim que era a caravana do Ring 12. Então, eles aportavam em Rio Grande, era um celeiro muito forte, Passo Fundo, essas regiões de Santa Maria, eram celeiros muito fortes que eles faziam. Gabriel, não sei, claro, não é do teu tempo, também não é do meu tempo, né? E é bacana a gente ouvir isso do Mestre Pelé, porque a gente acaba conhecendo a parte da história. Eu tive a oportunidade de conversar com o mestre ontem, e depois fui estudar um pouquinho, né? O Ring 12 ele aconteceu de 1964 a 1969, e ele era transmitido para o Brasil inteiro, né? E era transmitido pela... O Ring 12 era qual modalidade? Era Telecat. Era Telecat. Só que os lutadores treinavam tudo. Então tinha boxeador envolvido, tinha luta olímpica, grego-romano. Mas não era valendo, era combinado só. Não, valendo. Era valendo mesmo. Valendo. Então já era vale tudo, basicamente. Era mão livre, mão limpa, sunga. Ah, mas não era combinado então? Então eu pensei que era que nem era isso hoje. Que eu achei engraçado. Era raiz. O Ring 12, aquilo que eu te falei, que está nos registros, sim, era pauleira. Mas daí eu tô comentando contigo, o programa ele era transmitido em horário nobre, domingo à noite, no horário que depois foi ocupado pelo Fantástico. A partir de 1974 o Fantástico entrou no ar, mas antes disso, né, entre 64 e 69, era o Telecat, a luta livre, que chegava na casa dos brasileiros. Era transmitido, não era só para o Rio Grande do Sul, né? Não, era transmitido no Brasil inteiro. Né? Então, Telecat, o Rio Grande do Sul era a capital nacional do Telecat por praticamente uma década, né, mestre? A gente tem ali o próprio Ted Boy Marino, que trabalhou anos com os Trapalhões, ele vinha para cá direto, lutou no ginásio da Brigada, eu fiz caravana aí no Rio Grande do Sul, Fantomas, Lenhador, a Múmia, o Estrela, o Kong, o Conguinho. A maior parte, né, o mestre, desses lutadores dessa época, eles eram de fora, né? Tipo Argentina, Paraguai, Uruguai, tinha muita gente de fora, né? Muita gente tinha de o fora. Tigre Paraguaio, Paraguaio, tinha o próprio Fantomas, ele fazia muitos shows. Verdugo, né? O próprio Fantomas fazia muito show no Uruguai, em Paso de los Libres, Córdoba, essa região assim muito forte, né? Montevidéu, né? Então, os próprios cassinos, eles se apresentavam. Mas aí a gente estava falando de show. Sim, espetáculo. E também tinha a questão de luta mesmo, que eram os desafios mesmo, eles lutavam mesmo. Então, era
aquela pancadaria, entrava aquele cotovelo, aquele soco. E era liberado sem regras, assim? Como é que era, mestre? Sem peso, Na realidade, como é que era? não podia dedo nos olhos, nem o chute nos órgãos genitais. Mordida valia. Mordida valia. Tinha o Aquiles, Pisão. né, cara? O Aquiles metia os dentes nos caras. Teve uma história interessante que o professor Valdeci, o senhor sabe quem Sim, é? professor Valdeci. Me comentou, foi um dos primeiros, o primeiro a lutar, eu acho. Lutou com o Reis Zulu. Isso, ele me comentou de uma luta que ele perdeu, não me recordo pra quem, que o cara mordeu a região genitária dele. O Valdeci fez muitos combates, né? Oriundo do Taekwondo, do mestre Teboli, né? E eu fiz 2 anos de Taekwondo com Teboli na Galeria do Rosário, em 1978. Ali tinha um celeiro de lutadores, né? Então tinha o Leonardo, Valdeci, o meu falecido pai, todos eram a galera ali que fazia lutas e fazia combates com outras modalidades. Então, se tu pegar ali o antigo Caixeiros Viajante, o próprio Ginásio da Brigada, em seguida tinha um encontro. Aí disse, vai ter lá um festival de luta. O pessoal falava E festival. O jiu-jitsu já era forte nessa época, mestre? Não, o jiu-jitsu nós tinha assim, nós tivemos uma influência do jiu-jitsu muito forte aqui com a chegada dos japoneses na década de 60, início de 70. Tá? Uhum. Ele veio para dar aula de judô e ele ensinou a primeira turma formou a primeira turma de judocas. Só que o judô que foi passado para eles era o jiu-jitsu. Era jiu-jitsu, basicamente. A base era jiu-jitsu, né? Então, essa turma de início tanto teve uma formação muito rápida, né? A primeira turma, dentro dos registros dos livros. Eles treinavam no fundo da confeitaria Mateus Andradas lá. Uhum. E esse pessoal, logo ele saiu daqui, esse japonês, e voltou para São Paulo. E ali foi disseminando o judô, né? Uhum. A formação dentro dessas academias que eu fui te falando. Foi se criando várias equipes, né? Alguns professores já se formando dentro de 5, 10 anos da década, né? Sim. Mas o jiu-jitsu mesmo, que a gente foi ver ali na Rui Barbosa, foi de influência de convidados que vinham do Rio de Janeiro. Era mais forte já, Não vamos nomear, porque essas pessoas elas não inseriram o jiu-jitsu aqui. Então a gente teve depois a primeira inserção de jiu-jitsu aqui, a gente teve o Murgel, Ricardo Murgel, a gente teve o Marcos Teixeira, o Tonho, né? A gente teve o Amauri Santos, que ele veio para ser da base aérea, né? Da Brazuca, e a gente teve o Walter Matos e o José Mário, que trouxeram a Sul Jiu-Jitsu, né? Então foi bem o boom do jiu-jitsu em Porto Alegre, e assim, indo para o nosso Rio Grande do Sul, foi década de 90. 90. Tu pegar ali 92, 93, 94, 95, 96. Uma curiosidade que eu tenho, que tu falou que as modalidades lutavam uma contra a outra naquela época. Qual que era a modalidade que se sobressaía se ainda não tinha o jiu-jitsu? Cara, era muito forte o karatê, muito forte o kung fu e muito forte o boxe. Aí os encontros que tinham no ginásio da Brigada eram desafios. Logo depois, chegou nessa década, assim, no início de 74, 75, chegou os capoeiristas baianos. Aí chegou o mestre Índio, logo depois chegou o mestre... E a capoeira conseguia dar mestre conta, Miguel, e logo chegou o mestre Paulinho, Mato Grosso. Então, 3 estilos de capoeira diferentes, capoeiras de rua, mas capoeira luta. Sim. Né? E eles iam para os desafios. O bicho pegava. Como é que era visto isso, mestre, assim, na questão da sociedade? Porque a gente sabe que até hoje, né, a arte marcial, de certa forma, para o grande público, ela não tem o espaço que merecidamente deveria ter. Mas naquela época, como é que acontecia isso? Eu não vou vender meu peixe porque eu sou capoeirista, certo? Mas eu vou contar uma história que eu vi, verídica, né? Houve um desafio. Quando os capoeiristas chegaram aí, houve um desafio e o desafio foi feito no ginásio da Brigada. E lá desafiaram karatê, kung fu, desafiaram o mestre Índio, a capoeira, né? Aí vamos ver essa tal de poeira. Como é que é essa tal de poeira aí? Cara, foi segundos rápidos, minutos rápidos, porque o mestre Índio botou 3 caras pra lona, com cabeçada, chute e rasteira. Entendeu? Dali, a poeira virou capoeira respeitada. Então, todos os eventos que tinham festivais de lutas em Porto Alegre convidavam a capoeira para apresentação. E aí muita gente, muitos lutadores de karatê, campeões gaúchos, campeões brasileiros, faziam capoeira.
para pegar o reflexo, para pegar uma técnica mais solta, né? Porque já era ali, né? Então nós tinha capoeira na Kidokan, tinha capoeira na Rui Barbosa, tinha capoeira na Budokan. Então automaticamente, aí tu via os capoeiristas fazendo capoeira na rua. Aí o cara passava, os caras saltando, pulando, os caras estão dançando. Mas quando chegava na academia, era 1 contra 1, né? Era aquele jogo, entrava o martelo, que era o Mawashi, entendeu? Então tinha a porrada comia. Esse período que o senhor acabou de citar aí já é década de 90? Dos capoeiristas, esse? Não, década de 70. Década de 70. De 70 e início de 80 foi feito os desafios. Perfeito. Né? Então nós estamos assim, o Telecat na década de 60, né? A chegada dos capoeiristas e os desafios na década de 70. Isso, para 80. E a década de 80? A década de 80 foi assim, ó, foi uma formação, foi o auge que começou o fortalecimento com a questão ali da Federação Rio Grandense de Pugilismo muito forte e com o desmembramento das modalidades. O Karatê criou a sua federação, o Judô criou a sua federação, aí as outras modalidades foram, né, criando, porque antes eram departamentos. Dentro do Taekwondo, né? Dentro do pugilismo. Do pugilismo. Sim. Federação Rio Grandense de Pugilismo comandava tudo. E rapaziada, se vocês chegaram até aqui, peço que curtam o vídeo, compartilhem para os amigos, isso vai dar bastante credibilidade para a gente poder estar crescendo o canal e trazer pessoas mais influentes para vocês estarem acompanhando. Demorou? Tamo junto, até o próximo.